Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui o nosso podcast Inconformados Pode. Se você é inconformado, se você é fora da forma, pode. Romanos 12 fala: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você é fora da forma, pode. Se você é muito politicamente correto, aí não. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial. Primeiro, vamos ver se você sabe, se você identifica. É um cantor, 20 anos de carreira. Eu acho que eu conheço ele desde o comecinho da sua carreira. 12 anos de carreira solo, 8 álbuns lançados. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 2,3 milhões de inscritos no YouTube. E já atingiu ainda em 2018 mais de 100 milhões de visualizações. Não é pouca coisa não, o cara não é fraco. E em novembro de 2006 lançou seu primeiro disco e o título era Tenho que Estar Preparado. Ele também bombou nas redes sociais, onde avalia os pseudos cantores, sempre com bom humor, é claro. E ele faz ali o Tom Sinceros. Aqui está conosco o Tom Carf. Seja bem-vindo, Tom Carf. Meu amigo. No Inconformados Pode, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E muito top. Só queria acrescentar aí, né? Como que é? Acrescentar? Que acho que já tem mais de 400 milhões de visualizações no era YouTube. Era 200 milhões alguns minutos atrás. Quando o nosso... Eu acho que é mais ou menos... Eu não lembro não, mas acho que já passou de... Sei lá, chegando uns 400 milhões de 400 milhões de views. Então me ajuda aqui, ajuda os nossos telespectadores, os nossos internautas. Qual é o segredo desse sucesso aí? É a constância, né? Constância? Eu até falo para algum tempo, tem muito cantor que às vezes ele lança uma música e não lança mais, demora para lançar outra, né? E aí eu costumo falar para eles, cara, lançar música é igual onda do mar, entendeu? Vem uma onda, se ela ficar sozinha ali, ela morre. Agora tem uma onda, vem uma onda por trás dela, onda, mesmo que seja pequena, uma onda por trás dela, se junta ela, fica uma onda maior. Então a junção de várias ondas faz com que a onda cresça. Então, e em música é a mesma coisa. Eu sempre lancei muita música. Eu sei lá quantas músicas eu tenho lançado, mas todo ano eu lançava um álbum, fazia vários lançamentos durante um ano, e aí algumas músicas iam. Né? Constância e perseverança. E perseverança, exatamente. E excelência também. Excelência. Porque tem gente que ele é até perseverante, mas é um desastre. Não adianta perseverar nas coisas ruins, né? Lançando coisa ruim. Né? Quanto tempo a gente se conhece, então? Já faz uma boa caminhada aí, né? A gente talvez se conheceu, sei lá, em 2012. 2012, Fazem mais ou menos 10 anos e eu vou, você me permite eu falar? Claro. Nós estávamos fazendo um congresso Inconformados, né? Exato. E teve um amigo nosso, em comum, que ele ia se apresentar. O nome dele é... Theo Rubia. Ele era conhecido na época? Não era conhecido. Não. Ninguém conhecia ele. E o Theo Rubia convidou o Tom para... Que também não era muito conhecido, né? Também não era conhecido. E aí o Tom chegou lá e, vamos dizer assim, o Theo Rubia e o Tom, ele se apresentou e houve aí... Mas eu não cantei naquele dia. Não cantou, aquele né? dia ele só me apresentou, eu falei com você atrás do telão, eu lembro até hoje, até atrás do LED. A gente conversou ali, apertou a mão naquele dia. Mas no ano seguinte, eu cantei. E aí ele começou a entrar no circuito de eventos, né? E o interessante é que o Tom estourou, né? Sim. Explodiu no Brasil. E o interessante é que agora, depois de 10 anos, 9 anos, o Theo Rubia também está estouradaço, está arrebentando. E aí a gente se conheceu. E é bom quando a gente se conhece quando não tem fama, né? Exato. Porque aí a gente tem história, não tem... Exato. Como que eu posso dizer? Não tem... Não tem aquele jogo de interesse, né? Sou amigo dele porque ele é famoso. Não, todo mundo se conheceu ali na base e aí a amizade cresce mais verdadeira. E a gente sabe que quanto mais fama a gente tem, a gente é mais simples, né? Exato. A gente é o mesmo na fila do pão. A fila anda e todo mundo come o pão. Então quem faz sucesso hoje, amanhã pode não fazer sucesso, e quem não fazia hoje vai fazer amanhã. É uma roda gigante. Né? Então, eu acho que o tempo ele é
para quem tem um coração humilde, né? Quem tem humildade vai longe. Está Exato. conosco aqui também hoje o nosso fiel escudeiro, que cuida aqui do nosso podcast, Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Rinaldi? Tudo bem, Tom Carf? Hoje eu vou estar aqui auxiliando vocês e também lendo as perguntas que vocês mandaram para o Tom lá no Instagram. Mais tarde eu vou estar lendo para vocês aqui. Já beleza? tem uma aí de pronto, aí eu sei que o Tom, tem muita gente que quer saber do Tom Carf. Então faz o seguinte, prepara aí, coloca na bala da agulha aí, eu vou fazendo algumas perguntas aí. A nossa pergunta aqui, clichê, que vai ser de todo o podcast, como o nome do nosso podcast é Inconformados, o que te deixa inconformado nesse mundo, Tom? Cara, eu acho que é a mesma coisa que deixava Jesus inconformado que é a hipocrisia, né? Que às vezes é um farisaísmo religioso hipócrita. Então isso é uma coisa que me deixa muito inconformado. São às vezes pessoas que estão ocupando às vezes uma posição, né? Que a moral é toda baixa, né? Mas o discurso é elevado, né? Então, essa hipocrisia que Jesus condenou, acho que é uma coisa que me deixa inconformado. O famoso sepulcro caiado, né? Exatamente. Por fora é Por fora branquinho, é limpinho, mas por dentro é morte. É morte. Isso é comum nos dias de hoje dentro da igreja, Tom? Ah, muito comum. Muito comum. Aliás, às vezes eu vejo muita gente batendo em quem está de fora, né? Criticando, batendo em quem está de fora e omitindo os erros de quem está de dentro, né? E aí isso é um grande problema, né? Jesus veio na contramão disso, né? Batia mais nos que estavam de dentro. É verdade. Você já conquistou muita coisa. Quais foram suas maiores conquistas hoje, até hoje? A família, acho que é a maior de todas, né? Minha esposa está grávida, vai ter nós teremos a nossa segunda filha. Então, acho que o maior de todas é a família. A família é o teu porto seguro? É o porto seguro. A família é o porto seguro. E aí minha carreira, né? Minha carreira também, né? Comecei ali meio do zero, né? Sem padrinho, sem nada, e se alcançar assim, né? Você já deixou um grande legado aqui, né, para a humanidade. 8 álbuns é muita coisa, e eu sei que você tem muita coisa pela frente. Tem muita gente que acha que o sucesso é a maior conquista, mas quando o sucesso passa, quem segura as pontas é a família, né, Tom? Exatamente. Aliás, ninguém pode se iludir com o sucesso, porque é como você falou. Uma hora a tua música aqui vai estourar, e hoje tá muito rápido, né? Daqui a 2 meses é uma outra música que está indo. Daqui a 1 mês é uma outra música que não é mais a sua. Então, o sucesso é transitório. A família tem que ser permanente. Eu percebi que tem muitos cantores que, ao longo do tempo, deram uma recuada no momento da pandemia. Muitos pararam de vez e eu vi que você deu um grande salto, você inovou. Conta para nós um pouquinho sobre essa inovação que você fez, porque eu, particularmente, eu sou fã do seu trabalho. Uhum. Não tive coragem ainda de gravar. Quem sabe hoje aqui no podcast eu cante aqui para ele me avaliar. Vamos ver. Vocês comecem a interceder por mim aqui. Vamos ver se eu tenho essa coragem. Mas ele faz o tom sinceros, né? Ele põe um filtro que ele é o tom debochado. Uhum. E ele faz uma crítica. Claro que somente quem faz crítica construtiva é quem sabe construir. E ele tem não só uma carreira, ele é compositor, ele é cantor. Então ele faz uma crítica e ele manda real para a pessoa e ele fala assim para a pessoa: olha, isso não é o teu negócio, você vai para outra área, você precisa estudar. Desiste. Conta um pouquinho como que foi essa ideia aí. Então, chegou a pandemia, né? Parou tudo, todos os eventos pararam, então eu estava em casa. Eu me lembro que foi até um tempo que eu fiquei meio mal assim, né? Porque você tem uma família, né? Você tem que sustentar a sua família. E aí Deus me deu umas ideias. Uma delas foi o curso de técnica vocal que eu lancei. Né? Eu sempre dei aula de canto. Foi um sucesso, o mais vendido na plataforma, é o mais né? vendido na plataforma. Eu dou aula de canto antes de ter meu primeiro CD solo, eu já dava aula de canto. Então eu simplesmente compilei todas as técnicas que eu ensino para os alunos, coloquei numa plataforma e lancei esse curso na pandemia. E vendeu muito, foi um sucesso de vendas.
E daí eu tive outras ideias também, que foi o Blitz da Voz, que é essa sacada de poder ajudar pessoas também, né? Tipo, a pessoa manda um vídeo, eu reposto aquele vídeo e logo depois eu dou minha crítica, seja ela positiva ou negativa, mas sempre construtiva. Inclusive tiveram cantores que mandaram o vídeo com o Blitz da Voz e eu repostei a minha crítica, né? E algumas dessas pessoas conseguiram contrato com gravadora. Porque a gravadora viu ela no Blitz da Voz e contratou, né? E esse era um motivo também. Eu queria fazer com que as pessoas, novos talentos aparecessem e tal. E também poder dar dicas para quem tá Quer tão bem dizer, ainda. na pandemia, enquanto muitos recuaram, você avançou. Né? Eu avancei, não pode parar. E teve você também uma pessoa de posicionamento, né, Tom? Sim. O que eu gosto do Tom é que ele manda a real aí para nós. E o interessante é que o Blitz da Voz, eu vou confessar para você, como muita gente sabe, eu sou pastor. E toda igreja tem um ministério de música. E tem gente que acha que tem um chamado para cantar, né? Sim. E eu desafiei a minha igreja, o meu ministério de louvor, e quem canta, fala assim, olha, grava um vídeo e manda lá pro Tom Sincero, vai lá na Blitz da Voz, para ele falar real para você. Porque às vezes um pastor falar real, ou a pessoa ela fala assim, eu nasci para cantar, mas na verdade a pessoa não nasceu para cantar, ela nasceu para dirigir, para liderar, para consolar, para edificar, para exortar, para outro tipo de ministério, crianças, jovens, e aí ela acha que ela pode cantar, né? E eu falei assim, você virou um filtro, você virou uma referência, né? Legal, E tem um caso também, existem pessoas que nasceram com dom, mas ela não se dedica. Essa é a maioria, na verdade, né? Ela nasceu com dom, mas não se dedica. Igual o cara que fala, eu nasci para... O Neymar, nasceu para jogar futebol ou não? Nasceu. Mas ele treinou? Teve que treinar. Muito. Eu acho treinou muito. O único que não treinou era o Romário, né? O Romário não treina. Ele falava, treinar pra quê se eu já sei o que fazer, né? Não, mas isso depois dele ser consagrado, né? Já tá consagrado. Mas com certeza na base, ali no começo, ele devia treinar muito. Aí quando virou o craque, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar no horário que eu quiser, só joga a bola pra mim e fazer gol. E ele realmente fazia, né? Ele já vai... Vamos reclamar. O Romário é um dos melhores jogadores do Brasil, né, Luan? Você concorda comigo, Luan, que o Romário é um dos melhores jogadores do Brasil? Não é da minha geração, mas pelo que eu conheço, certamente ali na área, o Romário é um dos melhores, se não for o melhor. Você acha que é uma humilhação, né? O Luan, que é um jornalista, ele é melhor na política ou no futebol? Romário? Com certeza no futebol. Tá bom. Bom, vamos lá. Mas você viu que humilhação? Tipo assim, pra gente o Romário é recente no futebol. Aí ele fala, não é da minha geração. A gente tá velho mesmo. Eu falo que o tempo é cruel. Olha isso. Ele não viu o Romário jogar. Como assim? O tempo é implacável, né? Essa meninada, vou te falar, viu? E ainda bem que, no caso aqui do Luan, há um respeito com a nossa geração, mas Sim. Hoje a galerinha nova... Você já enfrentou a falta de respeito dos que estão chegando agora com os que já têm uma carreira estabelecida? De cantor, sim. Né? Recentemente, inclusive. Que bom, né? Vamos à pergunta, Luan. Vamos lá. Menino novo achando que tava voando. Olha, eu tava até querendo jogar umas pérolas aqui, mas ainda não é hora, porque eu sou iniciante aqui no podcast. Vamos lá, Luan. Eu vou começar com uma bem levinha, hein? Vai. Deixaram lá no Instagram. Tom, cristão pode cantar com cantores de funk? Eu acho que é uma referência pelo MC Livinho que você cantou. Essa é a levinha. Eu acho que é bom mudar de caneca aqui, ó. Pega essa fora do ar aqui, ó. E essa foi a levinha, hein? A pergunta, na verdade, deveria ser, por que não pode? Né? Aí tem gente que vai falar assim, não, porque você não pode ter comunhão com as trevas. Mas o que é comunhão com as trevas, né? A pessoa não trabalha, e no trabalho dele não tem gente que não é crente também, não convive com pessoas que não são crentes. Então você também está trabalhando com quem não é crente, então você também está misturando luz, né, com as trevas. Posso acrescentar uma pergunta nessa? Pode. O que vale mais, um homem ou um passarinho? O que vale mais,
uma Tô pegando isso garça, aí. uma garça ou um homem? O que vale mais, um sapo ou um homem? O que vale mais, um cavalo ou um homem? Um elefante ou um homem? Ou seja, a Bíblia não fala que todo ser que respira louve ao Senhor? E por que alguém que canta o secular ou um funk, ele não pode também usar a sua boca para louvar a Deus? E essa é a pergunta que eu faço. Eu acho que você já respondeu, já matou a charada. A Bíblia não diz só, o cara que canta secular não pode louvar o Senhor. Pelo contrário, está escrito, todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse é o mandamento. Então, eu tenho que me alegrar quando um cantor de funk está cantando uma música cristã, porque ele está louvando a Deus, está cumprindo um mandamento bíblico. Nossa, se eu tivesse dado essa resposta aí, acho que eu não teria apanhado tanto, viu? Eu gostei dessa resposta. Não sei se você lembra quando teve o tsunami, houve o tsunami e os animais começaram seus primeiros a fugir, né? Às vezes um animal ele ouve muito mais a voz de Deus do que um homem, né? Uau! Os animais fugiram da encosta, da praia, e porque Deus ele fala, né? Deus ele está falando a todo momento. Então acho que todo ser que respira louve ao Senhor. Bom, já que ele tocou nesse assunto, eu vou tocar num assunto um pouquinho mais polêmico. Teve um irmão nosso, cantor, que eu gosto muito, você gosta também, o Fernandinho. Parece que houve uma crítica dele sobre a questão de você fazer feat, né? Uhum. Que é fazer participação. Como que você sofreu com esse cancelamento de alguns no mundo cristão? Então, eu acho que a crítica talvez não tenha sido feita diretamente a mim, né? Mas me atingiu, mas foi feita para vários cantores. Acho que a Isadora tinha cantado com o Luan Santana, Você o tinha Davi gravado Sasser com quem? gravado com a Simone. Eu gravei com o Dilcinho, gravei com o Livinho, e estava para fazer um lançamento com o JP, da série Sintonia, né? Tava para fazer um lançamento. Então, isso me atingiu, mas é interessante porque uma grande parte, né, das pessoas que estão na igreja são pessoas que eu considero que praticam um fundamentalismo religioso, de tipo assim, eu sou mais digno que você, entendeu? De cantar para Deus. Eu sou mais santo que você. Eu sou mais santo que você, eu sou mais digno que você de cantar para Deus, entendeu? Então, e pega alguns versículos, igual quando fala da mesma fonte não pode jorrar água limpa e água amarga, água doce e água amarga, né? Então pega versículos e solta para qualquer coisa, quando na verdade esse versículo ele está dizendo para quem está dentro. Ele está falando, você que está dentro, você não pode com a mesma boca você louvar a Deus e amaldiçoar os homens. É tipo o cara que vai na igreja, canta e depois sai falando mal dos outros. Entendeu? O versículo está dizendo exatamente isso. Ele não está dizendo para um cara que é fora, canta uma música secular e vai cantar uma música gospel. Não é. Então, e vive nessa questão eles são profanos, são impuros, são isso, são aquilo e tal, então eu não vou cantar com eles. Mas e quando você convida uma pessoa que não é crente para a sua igreja? Na hora do louvor? Ela não vai poder cantar. Ou então, se entrar um candomblessista, um budista, um católico na igreja, ela não vai poder cantar lá. Ela não vai poder cantar. Você vai falar para ela, você não pode cantar porque você ainda não foi transformado. Você é um inimigo de Deus. Falta o que então? Falta misericórdia, falta amor ou falta entendimento? Falta Jesus. Na minha opinião, falta Jesus. Porque se as pessoas olharem para Jesus, é impossível. Não, porque Davi não se assentava com os pecadores, mas Jesus sentou. Né? Não, mas Davi não, perdão. É porque tem um salmo que está escrito, né? O que não se assenta ao roda dos escarnecedores. Só para corrigir. Aí usa esse texto. Mas Jesus se assentava. Jesus conversava. Jesus estava junto. Mas a palavra escarnecedor é quem tira um sarro, né? Exato. Jesus ele não sentava com quem estava ali para tirar um sarro. Ele sentava com quem era pecador, né? Exato. Então não tem correlação com o versículo sim, também, sim, entendeu? Sim. Aliás, Davi ele foi um homicida, né? Exato. Moisés foi um homicida. Se você olhar toda a linhagem bíblica, Deus nunca passou pano em pessoas que protagonizaram na Bíblia os heróis da fé. Eu acho assim, o único que não tem nenhuma
marca ou mácula foi Maria, né? Sim. Os demais você vê mentira, Sansão. traição, Sansão era prostituição, Não, no caso de Sansão. muita né? prostituição. Então, e a graça de Deus alcançou, entendeu? E Jesus alcançou. Então, às vezes eu entendo isso para uma pessoa que às vezes está numa igreja que ainda está lutando com algumas coisas, tipo assim, pô, maquiagem é pecado ou não é pecado? Essa pessoa que ainda está lutando com isso, é compreensível que ela vai me olhar cantando com funkeiro e vai estranhar. É essa pessoa. Agora, uma pessoa, tipo, às vezes mais esclarecida, assim, como alguns cantores, você fala, não é possível que... Eu creio assim que falta muito misericórdia, né, no meio cristão, porque eu presenciei dois cantores, a trajetória de dois cantores. Uma foi uma cantora muito conhecida, a Daniela Araújo, e ela teve um problema de ordem, de um vício, um problema, ela se abateu demais, e por causa de um problema familiar que ela estava tendo, e houve um cancelamento geral, não houve um pingo de misericórdia, né? Muitas vezes as pessoas, elas veem um soldado caindo, tombando no campo de batalha, em vez de restaurar e levantar, traz um julgamento sobre a pessoa. Eu lembro que eu escrevi uma mensagem dando apoio para ela, e foi uma das mensagens que eu mais tive curtida na história da minha rede social, porque é claro que eu fiquei triste de ver ela, mas eu dei uma palavra de ânimo. E hoje, graças a Deus, a Daniela, ela está com uma família estabelecida, ela está com a família estabelecida, voltou a cantar, voltou a louvar, está grávida de novo, segundo filho. E também, vou citar um outro aqui, o Thales Roberto, né? O Thales passou por um momento, ele teve uma fala infeliz, que ele era acima da média, machucou os demais. Mas a verdade é que ele realmente, ele estava na época acima da média por onde ele chegou, né? O Thales tinha chego onde ninguém tinha chegado. Exato. E quebrou muitas barreiras. Quebrou muitas barreiras, e aquele CD dele, Arde Outra Vez, puxa vida, trouxe tanta gente para o reino de Deus. E aí vai a minha pergunta para você. Você acha que um erro, um pecado, um deslize anula tudo que uma pessoa... Então, construiu para Deus? Se a gente for levar nesse critério, eu vou falar igual o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, né? Só Jesus mesmo vai subir, porque é o único que não tinha mácula, o único que não tinha mancha. A diferença é que o pecado de um foi exposto e o outro pecado do outro está oculto. Então, às vezes, até quando eu vejo esse lance de cancelamento, de criticar o pecado do outro, eu vejo um pecador atacando outro pecador. É como se você entrar numa cadeia e um preso ficar... Aí, você roubou. O cara, não, mas você é estelionatário. Não, mas você fez isso. É tipo, vai dar todo mundo, entendeu? Então, ao invés de a gente dar a mão para ajudar, é igual o soldado ferido. Né? O cara caiu ali, tá mal, mandar a mão para ele se levantar. Não fica aí, você vacilou, você tomou esse tiro, você ficou exposto também, né? Deu brecha aí para Satanás, tomou tiro. Não cara, vamos levantar, vou colocar você nas minhas costas, vamos caminhar junto, porque o dia que eu tropeçar também, eu vou precisar que você me ajude, né? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você não é misericordioso, querido, o dia que chegar a sua vez, você vai experimentar a ausência da misericórdia. Por isso que Paulo, ele diz assim, né, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Exato. Todos, né? E depois, quando ele se apresenta, ele fala dos pecadores, eu acho que eu sou o principal, né? Ele se coloca como principal. E a gente não pode... Se eu for falar do pecado, vai trazer uma vergonha dos pecados que eu cometi. Se você for falar dos pecados que você cometeu, vai trazer tanta vergonha, né? Exato. Mas graças a Deus que é Jesus quem nos justifica. Ô Tom, você falou das suas realizações. O que tem aí para vir aí pela frente aí? Ou qual é o seu maior sonho aí? Onde você quer chegar? Eu vou lançar um EP. Estou lançando um EP chamado Pontes, que tem até a ver com essa polêmica, né? Que eu digo que o evangelho constrói pontes e não muro, porque o muro separa, a ponte liga, né? Que é o que Jesus fez, né? Ele é a ponte entre o homem e Deus, né? Ele tá ali no meio. E nesse álbum a gente vai ter lado A e lado B. O lado A são músicas
mais tranquilas, né? Formato mais acústico, piano-voz, né? Aquele formato, adoração, né? Como as pessoas costumam dizer. Eu não gosto de falar muito isso. Não é worship, porque o worship tem um gênero, Sim. né? Que é meio pop rock e tal. Mas são as músicas mais tranquilinhas. E o lado B vai ser um lado só de trap, né? Vou pegar esse embalo do sucesso da Joquebed Trap e vou lançar um lado B só de Por trap. falar em Joquebed, você esperava esse sucesso todo de Joquebed? Então, eu não foi por acaso, né, que eu gravei a música Joquebed. Na verdade, eu tinha feito uma releitura só para divulgar meu curso de canto, né? Eu estava tipo mostrando, ó, se você estudar técnica vocal, você consegue cantar qualquer gênero musical. Então eu postei só um Reels no meu Instagram, o Reels explodiu, eu ia cantar nos lugares, a galera pedia, cadê a Joquebed Trap? Eu falei, não, mas eu não, só gravei o coro. A original é do Israel, né? Exatamente. Que ele é um menino Israel Santos. Que ele é bom no repente, né? Ele Exato. É bom na combinação de corinho, né? Do manto. Exatamente. As igrejas que roda, que entra nos mantos, né? Ele é o rei desses corinhos. Né? Só que eu gostei da adaptação que você fez, porque você colocou a questão eu sair da favela, do gueto, exato. Né? Aí eu escrevi uma estrofe, mas com um contexto mais urbano, né? E nessa estrofe eu tô falando de Moisés. Eu recebi um monte de crítica também por causa da letra da música, eu não consegui entender. O pessoal, ele quer... Eu acho que quando o pessoal cria uma empatia, né? Empatia é o contrário de empatia. Apatia. Não, empatia. Tipo, não vou muito com a sua cara. E aí, Lucas, é empatia ou apatia? Empatia é o positivo. Não, empatia é o positivo, né? Empatia. Não existe empatia. Simpatia. E o antônimo? É empatia, né? Ou apatia. Não. O Hugo não foi com a sua cara. Melhor. Melhor. O oposto não foi com a sua cara. Então, quando a pessoa não vai com a sua cara por alguma coisa, ela vai ficar procurando defeito em tudo. E aí começaram a pegar essa merda do Joquebed criticando. Tá vendo? Essa música não é uma música de Deus. É uma música herética. Mas eu tô contando a música de... Eu tô contando a história de Moisés e o povo de Deus no Egito, eles viviam no gueto. Era gueto. Mandou aumentar o trabalho dos caras. Mandou tirar a comida dos caras. Eles eram escravos. Só por aí, você sabe que eles são cria de favela. Sim. Agora, você não acha que isso é o momento que o Brasil está vivendo de polarização, o pessoal não está sabendo discernir o que é ajudar o pobre, ou talvez você vê, a esquerda usando a pobreza, a direita, em vez de ajudar na pobreza, acaba combatendo a esquerda. E aí o cristão que tem a marca de ajudar o próximo acaba batendo na esquerda e acaba... Quer dizer, tá tendo uma mistura tão grande. O que você me fala sobre isso daí? Cara, virou uma loucura. Por exemplo, é uma polarização que é muito difícil você até se posicionar em relação a algumas coisas. Por exemplo, se eu falar assim, olha, se eu postar no meu Facebook agora, diga não ao racismo, eu vou receber um monte de crítica. Um monte de crítica. Aí você pensa assim, mas por que eu postando diga não ao racismo, eu estou sendo xingado? Não, porque você é comunista, porque você... Mas... Vidas negras importam. Não, porque você... Aí, se você postar assim, cara, eu acho que a gente tinha que lutar pela desigualdade social. Então você é um comunista, então você é um socialista. Aí você olha, você fala assim, pô, gente, vamos cuidar da natureza. Você é o de esquerda, você... E que é bíblico, né? Romanos fala, não fazeis acepção de pessoas. Né? Exato. Então, tudo você está dizendo algo que é bíblico, só que isso gerou, essa polarização que gerou nos últimos dias, nos últimos anos, eu acho que sei lá, os últimos 6 anos, 4 anos, tornou o debate meio emburrecido, assim, né? O debate ficou meio emburrecido, ficou tipo assim, cara, você não pode falar contra o racismo, você não pode falar feminicídio, ou então você não pode falar de capitalismo, porque as pessoas, tipo assim, eu não posso analisar algumas coisas da esquerda e ser simpático com algumas coisas da esquerda, e ao mesmo tempo ser simpático com algumas coisas da direita, e não curtir algumas coisas da direita, e não curtir algumas coisas. Eu não posso ter isso. Ou você está de um lado,
ou você está do outro lado. Então, Não existe um debate inteligente hoje. inteligente, exatamente. Nós já conversamos sobre isso, né? E você até brincou comigo que você sairia para resolver esse problema, candidato a prefeito pelo partido. Qual que era o nome do partido? Nova Esquerda Capitalista Cristã do Brasil. Conservadora, progressista, liberal. liberal e ao mesmo tempo Vamos à socialista. pergunta, então, tocando nesse assunto, Lula. Conta a boa aí. Vamos lá, aproveitando esse Mas assunto. lembrando que isso é uma ironia, tá, Ó, gente? Ele tá brincando aqui, não vai ser candidato nem a prefeito nem nada, mas foi uma brincadeira nossa, fora das câmeras. Aproveitando esse assunto que o Tom entrou, tem uma pergunta aqui, um pouco polêmica até. Vai. Tom, você é lulista? É verdade que você gosta da esquerda? É engraçado isso. E sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque eu falo de racismo. É uma coisa, é assim. É isso que eu falo que é um debate emburrecido. Entendeu? Porque teve um dia que eu falei também, não contra o armamento, né? Mas, tipo assim, eu vivi numa época no Jardim São Luís em que todo mundo tinha arma. E era um caos. Era tipo assim, cara, o cara matava o outro porque pegou o chiclete do outro. Mas isso era porque... no Sapopemba também. Era no Sapopemba também. Então, uma sociedade armada, a periferia armada, uma sociedade armada vai, tipo assim, eu sei que existe um debate longo a respeito disso, né? Mas teve um dia que eu me posicionei não contra o armamento no sentido geral, né? Eu entendo cada situação, mas eu só falei assim, falei, gente, olha só, a gente tem uma lei, as nossas leis são muito fracas. Então, às vezes um cara vai te matar hoje de manhã, à tarde ele tá na delegacia, à noite ele tá no bar, ou tá na balada, ou ele tá, entendeu? Não aconteceu nada, porque a nossa legislação, ela é fraca. Então, a gente está querendo dar arma para todo mundo com uma legislação fraca, onde pessoas que vão ter mais dinheiro vão poder matar o outro e sair ileso, entendeu? Então, tipo assim, pô, vamos armar melhor o policial. Eu dei minha opinião, falei assim, acho que a gente tem que assalariar melhor os policiais, armar melhor os policiais, né? Construir uma legislação, reduzir a desigualdade social e depois você pensa em armamento, né? Agora, tipo assim, eu só dei essa posição. Você é lulista, você... Eu falei, cara, essa é só uma opinião. Perguntaram para um amigo que eu tenho. Perguntaram para um amigo meu, Rodrigo Santinelli, você vai votar no Lula e no Bolsonaro. E aí ele colocou ele respondendo, mas sem áudio. Tipo assim, ele falando, mas sem o áudio, né? Tipo assim, quer dizer, o voto é pessoal, né? Exatamente. Então, essa é até uma questão. Se você quiser declarar, você declara, não sempre tem problema. Eu declaro Jesus como meu salvador. Essa é uma eleição que eu ainda não sei em quem vou votar, né? E eu não vou me posicionar. Eu não vou declarar meu voto, né? Todas as outras eleições eu declarei, todas. Aí, né? Tem um monte de figura aí que eu declarei lá no passado e que não deu certo. Né? Então, tipo assim, eu falei, não vou me declarar, meu voto é secreto, não vou me posicionar, vou me posicionar em relação às ideias. Tem algumas ideias que eu acredito, algumas ideias que eu não acredito, então vou me posicionar em relação a isso. Mas em termos de candidato, não. Mas essa pergunta, e muita gente já escreveu isso para mim, justamente porque eu me posiciono contra o racismo, eu dei essa declaração. Mas eu sou contra o racismo também. Então você é comunista? Sim, não. Mas o debate está assim hoje, ele está meio emburrecido, entendeu? Deixa eu aproveitar e falar, não sei se você chegou a assistir o podcast do Flow com o presidente. Assisti, não assistiu, né? Às 5 horas. Assisti tudo. Você assistiu tudo, né? Tudo. E não só os cortes, acho que eu não gosto muito de cortes. Você assistiu às 5 horas? Às 5 horas, porque eu estava voltando do Rio de carro, aí eu fui ouvindo. Então, olha só, o presidenciável Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez um há 8 meses atrás no Podpah, e em 8 meses ele chegou a 9.200.000 views, né? E o presidente Jair Bolsonaro ontem, ele ficou 5 horas e atingiu em um dia 9 milhões também. Ele bateu em um dia, em 24 horas ele conseguiu bater o Lula. Só que tem uma questão, no Flow foi questionado todas as questões negativas
que a esquerda fala, e ele respondeu. Só que no podcast do Lula não foi questionado nada dos seus erros, dos crimes que aconteceram e dos problemas que se passaram, né? E aí vai a minha pergunta, o que você achou desse podcast onde o Bolsonaro falou, qual foi a impressão? Porque, inclusive, eu vi lá muita resposta, muita gente falou, tô mudando meu voto, a partir de hoje eu vou votar no Bolsonaro. Eu li lá vários comentários, foi mais de 1 milhão, quando eu vi 1.200.000 curtidas, ou seja, foi um fenômeno que, inclusive, está mudando a questão da política, das campanhas eleitorais. Qual foi a sua... Antes eu quero dar uma adendo nessa questão dos views, né? Eu não assisti o do Lula ainda, vou assistir. É bom ficar sabendo disso que eu vou assistir. Mas a questão de views, eu não consigo medir a popularidade de um candidato por views. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Aqui em São Paulo, na eleição da prefeitura, o candidato mais engajado era o Boulos. Muito mais engajado. Tinha muito mais seguidores que o Bruno. Né? O Bruno acho que tinha 100, 200 mil seguidores no Instagram. O Boulos tinha mais de 2 milhões. Os vídeos do Boulos explodiam e o do Bruno Covas não explodia. Não tinha engajamento. Quem ganhou foi o Bruno. E uma diferença gritante. Né? Se não me engano, o Boulos perdeu para o branco e nulo. E o Bruno ganhou. Então, não dá para medir e mensurar a popularidade de um presidenciável, qualquer pessoa, até cantor. Né? Por exemplo, tem cantor brasileiro que tem mais engajamento que o Coldplay. Né? Você vê os posts do Coldplay, tem lá 3.000 comentários, 2.000, 1.900 comentários. E tem cantor brasileiro que faz dá 20.000 comentários, 30.000 comentários. Quem é mais famoso? O cantor de sertanejo brasileiro ou o Coldplay, que é mundo? Então, essa visão, que eu sei que é uma visão que ela ainda, talvez ela dite realmente a audiência. Tá, vamos tirar a questão dos views. Qual foi a sua impressão do... Então, só para falar essa questão, porque eu falo isso que eu trabalho com internet. Né? Então, só para tirar esse lance. E eu não estou querendo dizer que o Lula tem mais gente que o Bolsonaro. Eu só estou falando que não é uma medida exata. Não, eu estou afirmando, não é você que está falando. Gente, eu vou deixar claro aqui que eu vi realmente o Bolsonaro sair da sua bolha pela a capilaridade de pessoas escrevendo assim, olha, eu assisti e eu tô a partir de hoje. Então eu vi ele estourando a bolha dele, né? Porque a questão dos views cada um tem a sua bolha, né? Cada um tem o seu quadrado. Não é nem que seja sua bolha. Os views, ele alcança pessoas que não estão tão perto de você. Eu só falo que essa medição, você medir, e eu citei o exemplo do Boulos. O Boulos era infinitamente mais engajado, o canal do Boulos infinitamente maior que o do Bruno Covas, e o Bruno Covas ganhou com uma diferença gigantesca. Absurda. Então, eu assisti, né, a entrevista, achei uma entrevista boa, né, achei que... Só que eu também achei que, tipo, o garoto do Flow Podcast, ele era interrompido várias vezes, né? Às vezes o nosso presidenciável, tipo, interrompia ele, blá. Tirei algumas conclusões dali, né? Tem algumas coisas que eu considero... mas, assim, eu não sou político, não sou um cara tão... Não sou inteligente politicamente falando, né? Não sou um cara que... Eu estudo bastante coisa, mas eu estudo muitas coisas. Mas eu achei que, tipo, teve uma pergunta lá que a reforma tributária, que para mim é uma das coisas que ajudaria a reduzir a questão da pobreza no Brasil, que o presidente fugiu. Tipo, ele fugiu, porque é uma coisa que vai mexer diretamente com uma classe mais rica. A reforma tributária, a questão é o seguinte, os estados mais ricos colaboram mais e tem um retorno menor. Hoje, 9% do que o estado de São Paulo manda para o governo federal. Não, mas acho que não era 9% não. De tudo que ele manda, retorna 9% só para o estado de São Paulo. Mas tem estados, por exemplo, do norte, nordeste, que retorna 150. Não, mas acho que não era essa. A pergunta era sobre o rico pagar menos imposto que o pobre. Essa era a pergunta. Então, essa foi uma pergunta que eu vi que, tipo... eu sei que é difícil responder isso, porque você vai mexer
num vespeiro gigantesco. Vai né? mexer tanto E eu iria até citar na carta que o Lula está fazendo agora, porque está tendo um apoio inteiro da FEBRABAN, ou seja, dos donos dos bancos, né? Porque, o outro lado também foge. Tipo, todos os políticos, na minha opinião, vão fugir de perguntas que vão entrar num vespeiro. Então, tipo, essa lance, que é uma coisa que a gente tem no Brasil, que em nenhum país desenvolvido, pelo menos os que eu pesquisei, isso existe. Todos os países desenvolvidos, seja na Europa, o rico vai pagar mais imposto que o pobre. E no Brasil acontece exatamente o contrário. Então, isso torna o Brasil um país muito desigual. Enquanto tem um cara morando bem, tem outro cara morando em péssimas condições. Ok. Eu vou até deixar esse assunto de política. É sobre política a pergunta? Então vai, a última pergunta de política e eu quero passar a política que eu quero que você me ensina a cantar agora. Você dá uma aula daqui a pouquinho, né? Porque sim. eu quero saber de algumas experiências que você teve com Deus e algumas coisas que marcou a sua vida ministerial, que eu creio que é muito importante. Legal. Vamos lá, Luan. Aproveitando esse tema da política, tem uma pergunta aqui. Se você pudesse criar uma lei, cria uma lei aí. Qual lei você criaria, Tom? Cara, se eu pudesse, o que eu poderia fazer é justamente isso que eu estou falando agora. É injusto o rico pagar menos imposto que o pobre. É muito injusto. E na hora do produto ele pagar a mesma coisa. Então, na hora de pagar o imposto sobre o que o rico ganha, ele vai pagar muito menos do que o pobre, que vai ganhar 3 mil, 4 mil, ele chega a pagar, acho que agora foi para 5, ele vai pagar 27 mil por cento, enquanto o cara está ganhando 50, 100 mil, ele está pagando 8%. Só que na hora de comprar um tênis, os dois pagam 40% de produto. De imposto sobre o produto. Isso faz com que o pobre tenha muito menos acesso aos produtos do que o rico. Então isso para mim é uma coisa tipo assim muito injusta, tipo que acontece no nosso país e não foi o outro lado que reverteu. Eu não estou querendo dizer aqui que o outro lado ficou 16 anos e não fez isso aí, entendeu? Sim, a mesma coisa. Sim. Então isso era uma coisa que eu faria. Eu vi isso muito na Europa. Eu fui algumas vezes para a Europa e você vê. Você não percebe. Aqui no Brasil, você olha uma pessoa, você sabe se ela é pobre ou se ela é rica. Na Europa, você não sabe. Você olha, você não sabe se ele é garçom, faxineiro, pintor ou se ele é empresário. É a mesma... O poder do dinheiro de compra é o mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu comi num restaurante, só para terminar, na Itália, do lado da Duomo, que é aquela igreja, né, linda que tem em Milão. E eu comi naquele restaurante ali, de frente, assim, ó. E meu prato custava 12 euros. 12. E o salário mínimo lá é 1.200 euros. Então, o cara que ganha um salário mínimo, ele consegue comer num restaurante de luxo, e se alguém frente pro cartão postal daquela cidade. Se alguém vê você aqui do Brasil, vai falar, postando, o Tom tá ostentando. Eu paguei 12 euros no meu prato. Aqui no Brasil, um cara que ganha 1.200 reais, que é o salário mínimo, ele não consegue comer num restaurante chique, porque se ele comer num restaurante chique aqui, ele vai pagar 500, 600 reais o prato. O salário mínimo. Exato. Vai pagar metade, metade do salário mínimo dele. E isso, para mim, está muito relacionado com essa questão da reforma. Ô Tom, fala para mim aí uma coisa que tocou o seu coração, que uma experiência que você teve, primeiro, no seu ministério, que tocou o seu coração e você pensou assim, vale a pena eu continuar, alguma coisa que aconteceu, alguém que... alguma experiência, ou até mesmo sobrenatural com Deus, você viu Deus agir de uma forma, Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho, alguma coisa, conta pra nós aqui. Eu vou falar até sobre aquele tema que a gente estava antes, que é o de cantar com cantor secular, né? Eu gravei a música Minha Vez com o Livinho, e daí essa música, ela estourou, né? Explodiu, entrou nos virais do Spotify. E os virais, assim, tem música cristã, música não cristã. Quer dizer, tem mais música não cristã do que cristã. É raro uma música cristã entrar nos virais do Spotify. E a Minha Vez entrou. E aí tinha uma menina que colocou música bem alta, né? E estava ouvindo músicas, né? No rádio, colocou bem alto músicas. E aí ela estava se cortando, cortando fundo assim mesmo. E aí entrou a minha vez. Ela queria dar um basta no seu no sofrimento dela. Aí entrou a minha vez. Quando entrou a minha vez, ela ouviu a música, parou de se cortar.
Depois eu fui cantar numa igreja perto de onde ela estava, ela foi no culto, eu preguei, ela aceitou Jesus. E ela me mostrou, ela puxou os 2 braços assim, corte, eu tenho até a foto até hoje, corte fundo, assim, fundo. E foi um feat que você fez? Feat com o Livinho. Quer dizer, Se eu não tivesse feito aquele feat, provavelmente aquela menina estaria morta. Mas engraçado que no meu vídeo, a primeira coisa que eu falo no meu vídeo é isso. Eu já conto isso, eu falei, vou contar isso porque aí eu vou quebrar, né, qualquer objeção. Vou contar esse testemunho. Mesmo assim, as pessoas continuaram batendo. Sabe por que elas continuaram batendo? Porque uma alma para elas não vale mais do que o mundo inteiro. Mas para Jesus. Ô, Tom, aconteceu a mesma coisa aqui, né? Chegou uma pessoa que ela tinha uma doença rara e ela pediu ajuda para que nós pudéssemos criar uma lei que trouxesse esclarecimento sobre a doença, fizesse uma semana de divulgação da doença para que pudesse alcançar e pudesse acontecer políticas públicas, né? E essa pessoa, ela teve, eu não sabia disso, quem tem distonia, muitos cometem suicídio. E essa pessoa, ela me chamou um dia de madrugada. Distonia é uma doença degenerativa, neurológica, que a pessoa ela não tem coordenação motora por causa dessa doença, e muitos cometem suicídio. E ela me chamou e eu comecei a conversar com ela, e naquela noite ela ia cometer um suicídio. E eu comecei a falar do amor de Deus, falei, vai dar certo. E ela falou assim, eu vou aí no seu gabinete, eu quero que você olhe nos meus olhos e diga para mim que vai dar certo. E ela veio aqui, e eu cheguei para ela e ela falou, olha, aquela noite eu iria cometer um suicídio. Meu Deus. E eu olhei para você, agora eu quero que você fale se vai dar certo para mim. E eu não falei pela minha própria vontade, mas eu falei pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, falei, vai dar certo. E ela fez uma cirurgia, ela colocou um chip no cérebro dela, e o problema dela foi consertado. E ela veio aqui, ela me abraçou, me deu presente. Nós fizemos um evento aqui no Salão Nobre da Câmara. Veio a doutora que operou ela, eu estive lá. Foi, assim, uma das minhas conquistas políticas, das mais bonitas, né? Então, e aí a gente vê que tem que continuar trabalhando e tem que continuar servindo. E você faz muitas ações também, né? Nas periferias, nas comunidades. Sim. No gueto. No gueto. Você falou da morte, que o pessoal um matava o outro. Eu fazia uma célula lá no Sapopemba, numa garagem de uma Coab, Teotônio Vilela. E tinham 2 gangues rivais e toda semana morria um. Acabou com todos os jovens. Nossa. E teve uma vez que começou o tiroteio, nós abaixamos, nós estávamos fazendo uma célula, e eu abaixei a porta, e alguém pega de fora e joga uma pedra na porta de ferro. Você achava que era tiro? Nós estávamos em 37, 38 pessoas, bateu, mas todo mundo pulou assim de susto, parecia um tiro, o pessoal começou a deitar no chão. E hoje, por exemplo, eu fico feliz porque nós recuperamos o campo, agora vamos colocar sintético no campo, arrumamos as praças, colocamos equipamento de ginástica, equipamento para as pessoas da terceira idade, equipamento de brinquedo para as crianças. Então a gente faz uma série de ações, colocamos, levamos dignidade para a periferia, a placa Eu Amo Teotônio Vilela, né? Ou seja, eu nasci aqui, é a minha origem, né? Então, eu acho que é papel do político trazer dignidade também para as pessoas, sem falar dos trabalhos culturais, esportivos que a gente faz na região. Tom, se nós chegássemos num restaurante agora, eu e você, e tivesse várias mesas ali, uma mesa tivesse o apóstolo Paulo, outra tivesse Moisés, na outra tivesse Abraão, na outra tivesse Salomão, na outra tivesse Davi. Vamos tirar Jesus, porque Jesus é o verbo que se encarnou. Tivesse o anjo Gabriel, tivesse ali Pedro, Tiago, Paulo. Qual mesa você gostaria de sentar e ter um tempo de comunhão e de aprendizado, de conversa? Qual herói da Bíblia você gostaria de sentar? Com certeza eu sentaria na mesa de Salomão. Salomão. Para aprender toda a sabedoria que Deus deu a ele. Com certeza.
sentaria à mesa ali com ele, só fala que eu te escuto. Deixar ele falar, pode falar e eu vou aprender. Porque Salomão, quando ele teve um sonho, né? Deus visitou ele e falou, pede alguma coisa que eu te darei. E ele teve uma humildade tão grande que ele falou, eu quero sabedoria para ajudar o povo, né? E Deus falou, como você não pediu riquezas e nem vitórias sobre os seus inimigos, eu te darei os dois, né? Os dois, exato. Riqueza e vitória sobre os inimigos. Que fantástico, então, né? Com certeza, Salomão. Qual que é o teu dom ministerial, Tom? Dos 5 dons aí ministeriais, que é o acho que eu sou um evangelista, pastor, mestre. Você é um evangelista? Acho que eu sou um evangelista. Colocaria como evangelista. Tá certo. Luan, perguntas? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, mas sobre a música. Voltando um pouco sobre a música, você que compõe suas músicas, e se sim, de onde vêm as suas inspirações? Então, não sou eu que componho todas as músicas. No começo da minha carreira, eu que escrevia a maioria. 95% dos álbuns eu que escrevia. Aí depois, com a agenda e tal, eu comecei a prestar atenção em músicas de outros compositores, né? As músicas, elas vêm de diversas formas. Eu sempre falo para as pessoas, vocês precisam entender primeiro a técnica da composição. Não adianta. Tem muita gente que vai escrever uma música, o cara vem com uma folha, com nada rimando, entendeu? Com sem pé, sem cabeça. Então, primeiro você tem que entender o que é estrofe, o que é refrão, o que é coro, o que é ponte, o que é especial. Você precisa entender isso e desenhar a sua música nisso, né? Então, eu entendi a técnica da composição. Então, agora eu vou começar a compor. E aí é inspiração. Às vezes você vai estar olhando uma árvore e você vai ter uma inspiração para compor. E é 1% de inspiração e 99% de transpiração. De transpiração, Para 100 músicas que você faz, uma vai estourar. Uma ou duas vão estourar. Entrando no seu ministério, entrando no seu dom também, porque você falou que é evangelista, mas você também é um pouco de mestre, né? Não, eu não me colocaria nesse lugar, não. Ainda não, acho que se eu estudar bastante, eu estudo. Mas você não dá aula para pessoas de canto, sim. Aprender a cantar? Aí sim. Eu te peguei agora. Agora você levou para a parte espiritual e estou trazendo para a parte... Não, aí sim, me considero um grande professor. E eu vejo que você ensina a fazer melisma. Exato. Falsete. Isso. O que mais? Vibrato. Extensão vocal. Como que é o melisma? Melisma é uma variação de notas dentro de uma sílaba. Como é? Só que ela tem que ter a divisão. Tipo, você vê que eu divido. Você acha que uma pessoa que nem eu, bem básica, consegue fazer isso um dia? Consegue, porque melisma é transpiração, é treino. É treino. Tem uma coisa que é treino também, mas se a pessoa não tiver a percepção musical, aí não adianta ela treinar, ela não vai conseguir. Ela pode treinar, mas não vai conseguir. Se ela não tiver percepção musical. Eu canto, eu sei fazer segundinha, eu canto básico, eu até brinco com meu irmão é cantor, ele canta bem. Ele faz a primeira e eu faço a segunda, bem caipira, bem Chitãozinho Chororó, bem... Não sertanejo, falando caipira, né? Você faz a primeira e a segunda, né? Mas Tunique Tinoco, bem assim, consigo fazer. E na igreja, você sabe que todo pastor ele tem que cantar. Tem que cantar e puxar um hino, um corinho, né? E fazer o básico. Agora, tem muita gente que faz o básico e acha que é um cantor, é isso? Sim. Então, mas, por exemplo, no seu caso, se você treinar, você consegue. Aí eu consigo... porque você tem a percepção musical. Quem tem a percepção musical, aí é treino. Pode se tornar um bom cantor. Entendeu? É igual quem tem coordenação motora pode se tornar um jogador de futebol. Quem não tem coordenação motora, não adianta ir para treino. Pode treinar lá no Barcelona que não vai conseguir. Eu vejo você rodando aí as igrejas. O que você vê? O que você percebe às vezes na igreja? Qual que é a maior dificuldade do ministério de louvor nas igrejas? Você acha que é falta de treino, falta de aprender? Eu acho que são vários fatores, né? Tipo, tem uma coisa que está explodindo muito agora
nos reels da vida, que às vezes é um pregador, às vezes é um pregador itinerante, tipo, batendo nos músicos, né? Tem uma, ô baterista! Vai! Então, tipo assim, às vezes eu percebo que às vezes tem um preconceito com músico também, né? O cara é músico, o cara é não sei o quê. Mas tem músico folgado também, né? Tem, bastante. Eu vou defender aqui os pregadores, hein, gente? Mas tem pregador folgado também. Tem. Mas tem músico que é o seguinte, ele toca, ele começa a arrumar as coisas pra ir embora, e o pastor pregando lá, e o cara atrapalhando, falta um pouco de sensibilidade, não, né? Tem erro de toda parte, mas tem esse lance também do músico sofrer preconceito, e tem o outro lado também, do músico ser relaxado e tal. Eu acho que o que falta é a dedicação, é pôr o coração ali na obra, no que está acontecendo, no que está fazendo. E se for fazer, cara, faz bem feito. Ensaia direitinho. Se não faz. É melhor falar assim, mano, não vou fazer. Será que não é por causa disso que a origem de todo o pecado começou lá no céu? Com o regente das músicas lá? Mas eu acho que não foi por causa da música, né? Ali foi a soberba, foi o poder, né? E você acha que o pessoal tá transformando o altar em palco? Você acha que se eu transformar o altar no palco, você acha que eu não posso tirar um pouquinho da glória que é de Deus, sendo que o lugar que eu tô é um altar, é uma igreja? Eu vou polemizar um pouco. Para mim é palco. Todo lugar é palco, né? Não tem mais altar. O altar agora é o seu coração. Então, no mesmo palco, pode estar cantando ou pregando pessoas que estão glorificando a si mesmo ou estão fazendo tudo para a sua própria glória, e tem pessoas que estão fazendo aquilo para a glória de Deus. Então, no mesmo palco, os dois são palco. O que vai diferenciar o coração de cada pessoa que está ali em cima. Se ele vem, né? Se Deus vem, né? Mas até se Deus vem, às vezes Deus vem e veio pela misericórdia, veio pelas pessoas, não pelo... Isso eu já vi muito. Cantor com a vida toda torta, ele canta, Deus veio. Mas não veio por causa do cantor, né? Isso não tem a ver com a diferença entre o louvor e a adoração, que a adoração ela é vertical e o louvor é horizontal? Acho que não. Acho que o lance de Deus vir é... Eu já vi Deus vindo em louvor na horizontal, tipo, não chore, quem cuida de você não dorme. Deus vem. Lindo, Deus vem. Ou Deus não vem, não dos dois, entendeu? ou é da boca para fora e o coração tá contaminado. Mas eu acho que tudo é graça, é aquilo que eu falei. Às vezes o cara tá com a vida toda errada, igual Sansão. A vida de Sansão tava zoado, tava no prostíbulo, ele saía do prostíbulo. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderava dele e ele matou 1000 homens. Mas peraí, o cara não tá todo zoado, mas é porque Deus tinha um propósito. Então, às vezes, Deus, para cumprir o propósito dele, ele vai usar até o cara que está todo errado ali, mas porque tem gente que precisa ser abençoada na igreja. Então, Deus vai descer, vai fazer. Vamos às perguntas. Luan, diga lá, Luan, vamos ter uma pergunta polêmica ou boazinha? Eu prometo que é a última polêmica, tá, Tom? Vai. Continuando nessa parte de cantar, perguntar aqui: cristão pode ir cantar na Globo, que é conhecido como a Casa do Diabo? Para isso é bom ou ruim? Aliás, diz que tá tendo... Os cantores estão cancelando a Globo, não estão fugindo da novela, né? E aí, Tom? Eu acho... O Tom falou que ele ia responder tudo e não tinha... Não, eu vou responder tudo. Eu acho até engraçado. Tipo assim, a Globo é a casa do diabo. Mas quem disse isso? Ele se auto-intitular. Tipo, primeiro que essa é uma briga antiga, né? Eu me lembro de como começou essa briga, mas eu prefiro não entrar no debate de como começou essa briga. Eu também acho melhor. É melhor não entrar. Lá atrás não tem nada a ver com o que a galera, mas essa briga começou lá atrás. É bom. Você cantou na Globo, né? Várias vezes. Você cantou na Fátima Bernardes. Fátima, no Bial, várias. Você cantou, inclusive, Joquebed. Dancei Joquebed. E aí houve cancelamento também. A galera falou assim, onde já se viu dançando Joquebed? Mas quer que dança o tchan? Melhor você dançar Joquebed do que dançar o tchan, né? Quer descer até o chão. Então vamos lá. Se a Globo fosse a casa do diabo, então... E o crente não poder pisar lá, então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não poderiam estar na Babilônia. A grande Babilônia, o pastor sabe disso, era considerada a grande prostituta, né? O reino mais idólatra que existiu. Então eles não poderiam estar lá exercendo o seu papel, né?
como governantes, eles trabalhavam, eram contratados, né, da grande Babilônia, entendeu? Então, é muito difícil, isso que eu falo, que às vezes é um debate emburrecido. Ele era o primeiro-ministro, Daniel. Ele era o primeiro-ministro de um governo idólatra. Imagina Aliás, isso, que loucura. aliás, dos 3 grandes impérios, houve uma transição e Daniel teve nos 3. Teve nos 3 grandes impérios. Então, tipo assim, é um negócio muito louco. Agora, então, se fosse a casa do diabo, não teria problema um crente ir lá, entendeu? Porque Jesus desceu no inferno para pregar para pessoas que estavam no inferno, para salvar ali. E se uma Deus galera. é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, né? Agora, eu não considero a Globo uma emissora do inferno, entendeu? Eu considero a Globo uma emissora como qualquer outra emissora. E a questão de fé é uma questão particular. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Tenho uma fé em Jesus Cristo. Então, se uma emissora é liderada, por exemplo, a Band é da China. A China é cristã? Não. É comunista. Exato. E a Band é da China. Então, E eles perseguem os cristãos. então a Band é As do igrejas demônio. Então, eu vou tiram chamar a as Band. cruzes da igreja. Exato. Né? E a Band é da China. Então, E aí? agora eu vou fazer uma pergunta para você e você vai ser cancelado Vai. nessa pergunta. Se você fosse convidado para colaborar com uma música sua na próxima novela que eles querem alcançar os cristãos, você aceitaria? Ué, eu não só aceitaria cantar, como eu participei da série Sintonia, né? Que é uma série que tem palavrão, que é uma série que tem violência, que é uma série que tem tudo isso aí. Eu participei, eu atuei na série. A diferença é como que eu atuei, como que foi minha atuação dentro de uma série que não é uma série cristã. Embora tenha a igreja envolvida ali, mas não é uma série cristã. Então, com certeza, minha música, ela tá ali para alcançar pessoas. Não importa, tipo, eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus no presídio com a minha música. No presídio com a minha música. O cara ouviu minha música no presídio e aceitou Jesus. Que é um lugar com mais pecado, com mais trevas do que um presídio. E as pessoas aceitaram Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu vou polemizar mais ainda. A maioria, ou não a maioria, mas alguns cantores não querem que sua música toque na novela, não é porque ela acha que é pecado. Ela tem medo da igreja cancelar ele. Ele sabe que é legal, que é tranquilo, que é bacana. Mas ele tem medo do cancelamento da igreja. E ele tá certo, ele tem que sustentar a casa dele e a família dele. Você já foi alvo de vários cancelamentos. Eu vejo que você não tem medo de cancelamento, né? Jesus foi o maior cancelado. Então, se ser cancelado for um sinônimo de que você está errado, então Jesus estava errado. Porque Jesus foi o maior cancelado da humanidade. Ninguém foi mais cancelado que Jesus Cristo, né? As próprias pessoas que ele curava cancelavam ele, entendeu? Os 10 leprosos lá, os 10, 5 voltou, outros 5... 9 foram embora e um voltou, né? E um voltou, exatamente. Voltou, né? Obrigado por me ajudar. Você sabe por que um voltou, né? Fala mais. Porque 9 foram curados, mas um foi curado, mas foi salvo também, né? Uau, então, quando a lindo, pessoa ela é salva, ela vai os 9 receberam o benefício do evangelho, mas um recebeu a salvação, a vida eterna. Ele entendeu que ele não poderia continuar a vida sem aquilo que ele tinha vivido, sem o mestre, sem Jesus. É mais ou menos depois do Sermão da Montanha, quando os discípulos, o povo começou a ir embora, não gostaram das palavras de Jesus. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: vocês não vão embora também não? E Pedro falou: Senhor, para onde eu irei se só tu tem o caminho da vida, né? Tom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso... deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aí? E aí eu vou fazer a última pergunta. Tem pergunta. Tem mais uma aqui, então, a saideira. Tom, para você... Tem mais perguntas, mas você está eu selecionando selecionei as melhores. E tinha muita repetida também. Aí eu coloquei mais uma aqui. Tom, para você, o que é mais importante, ser conhecido ou ser reconhecido? É ser reconhecido, né? Que é a diferença da fama e do sucesso, né? Tem gente que é famosa, mas não tem sucesso. Tem gente que a diferença entre a fama e ser famoso e ser importante, perdão. Tem gente que é famoso, mas não tem importância nenhuma. E tem gente que não é famoso, mas tem muita importância. Então eu prefiro ser reconhecido, porque acho que o reconhecido é tipo assim, você fez alguma coisa relevante.
Então você é reconhecido por aquilo que você fez, né? O reconhecimento. Bom, baseado nisso, então vai a minha última pergunta aqui. Primeiramente, um dia, como um sopro, como uma neblina, o Senhor vai vir chamar o Tom Carf e você vai deixar esse mundo. Qual é a memória que você gostaria que as pessoas tivessem do Tom e o que você gostaria como você gostaria de ser lembrado? Tem eu sempre pensei nisso, né? Que eu gostaria que tivesse escrito no meu epitáfio que fala, né? E aí eu tava ouvindo o Cortella falar, e ele tava falando de se eu não me engano, era um filósofo, não sei. O que ele falou fez muito sentido para mim. Que é aquilo que eu também quero que esteja escrito, que é: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso no sentido literal, porque eu realmente não estou ali, né? Mas eu estou no seu coração, eu estou na minha música que está gravada no seu coração. Estou nos escritos, nas minhas letras que transformaram a vida de pessoas. Eu estou ali. Eu não estou ali, não. Você não está, os seus restos mortais não estão ali, mas você está na vida das pessoas. Exatamente. Eu falo muito isso quando eu vou fazer o Ministério da Consolação na vida das pessoas, quando alguém perde um pai, uma mãe. Eu sempre falo isso, que eles não foram embora, eles estão dentro do coração. Você carrega, eu acho que uma essência, né? Você deixa uma essência na vida das pessoas. Tom, eu quero agradecer. Valeu, obrigado por esse tempo especial aí. O Tom, que a gente começou uma longa jornada, um longo tempo, né, Tom? E o Tom é um cara de Deus, é um cara espiritual. E eu vejo ele sendo cancelado, eu sempre tô lá dando força para ele. Tá lá né? me defendendo. Eu sempre dou força para ele porque é um cara excepcional. E eu quero pedir uma coisa. Você que está nos acompanhando, se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho aí, porque assim como o Tom, vai vir muita gente legal aqui no nosso podcast, o Inconformado Pod. E o Tom, ele é, sem dúvida nenhuma, um inconformado, um cara fora da forma, um cara fora da curva, uma pessoa muito especial. E eu desejo que você vá bem em tudo, Tom. É o meu desejo, eu quero que você cresça, você atinja lugares maiores, que Deus continue abençoando você poderosamente. Amém. Obrigado, Rinaldi. Eu desejo a mesma coisa para você, que você continue sendo esse representante do povo, né? A pessoa que está preocupada em ajudar pessoas, que entrou na política não para simplesmente ser um político, mas para poder ajudar as pessoas. Então isso é muito importante, que Deus continue te ajudando nessa missão. Valeu, Tom. Tamo Obrigado junto. aí. Até o próximo episódio aí. Se inscreve aí, gente. Um grande abraço para vocês. Tamo junto.